E fala, maratonistas, beleza? Meu nome é Iago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e eu quero saber de você, qual o seu filme de terror favorito? E eu tô te perguntando isso justamente porque no vídeo de hoje eu vou falar sobre Pânico 6, que com certeza entrou pra minha lista. O filme estreou nos cinemas brazucas no dia 9 de março, contando inclusive com a possibilidade de ser assistido em 3D em algumas redes de cinema. Eu particularmente assisti em 2D mesmo pra poder conseguir criticar a obra da melhor forma sem ter nenhum tipo de distração de efeitos especiais. Pânico 6 ele vai se passar um tempo após o quinto filme da franquia, onde vemos Sam, Tara, Chad e Mindy, os 4 sobreviventes do último massacre de Woodsboro. Tentando começar uma nova vida e esquecer tudo o que aconteceu, o grupo se muda para Nova York, mas, infelizmente, a tragédia parece que os segue, quando novamente eles se tornam alvo de um serial killer. Mas e aí? Será que Pânico 6 conseguiu agradar os fãs assim como aconteceu em Pânico 5, ou a saga de Ghostface já deveria ter sido terminada? Bem, o que eu posso adiantar pra vocês é que nesse filme a gente tem a famosa frase "pela primeira vez na história da franquia". Algumas delas são boas e outras não tão boas assim. O primeiro é que pela primeira vez na história da franquia a gente não vai contar com a presença da nossa eterna Final Girl, Sidney Prescott, que é interpretada pela maravilhosa Neve Campbell. Para aqueles que vivem embaixo de uma pedra e não sabem, Neve Campbell ela disse em entrevista que não retornaria à continuação, porque o valor que foi oferecido a ela foi, segundo a atriz, muito baixo em relação ao valor que ela agrega à franquia de filmes. Mas como eu disse, a gente também teve um lado positivo, porque pela primeira vez na história da franquia, Pânico recebeu classificação indicativa de 18 anos. Sim, meus jovens, tudo isso graças ao fato de que nesse filme a gente conta com mortes mais brutais, mais explícitas e que resgatam aquela atmosfera de slasher raiz. A gente sabe que grandes franquias, elas têm um grande peso, seja porque elas vão revolucionar a indústria cinematográfica, como pelo fato delas contarem uma história sobre uma narrativa um pouco diferente. E a gente viu isso com Halloween, com o próprio Pânico, Vingadores, Harry Potter, com diversas sagas. Mas o grande problema é que algumas dessas longas franquias acabam se perdendo por repetirem aquela receita de bolo de estarem sempre trazendo a mesma narrativa que foi trazida no filme anterior. Claro que fazer isso no segundo filme é normal, é comum, porque eles estão repetindo o sucesso do primeiro. Só que quando a gente chega no terceiro, quarto, quinto, sexto filme e a gente vê a mesma coisa, isso acaba fazendo com que os fãs da franquia e até que novos telespectadores não sintam tanto interesse em estar vendo aquela obra, pelo menos não no cinema. Veja Halloween, por exemplo. O primeiro ele fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, que uma sequência interminável de filmes foi lançada ao longo dos anos, tendo direito inclusive a um reboot de 2 partes que, galera, com certeza foi o pior reboot na história cinematográfica. E aí, para poder salvar a saga, os produtores eles resolveram recontar uma parte da história que havia sido totalmente perdida, dando uma roupagem diferente para a trama. E eu devo dizer que essa decisão dos diretores foi a decisão mais acertada e foi o que conseguiu dar aquele último suspiro para nós, fãs da saga Halloween, conseguirmos ter um final relativamente digno. Mas e Pânico, hein? A gente já tá chegando no 6º filme e agora a gente não conta com a nossa principal protagonista. Será que não já tá na hora de terminar, não? E meus amigos, depois de assistir a Pânico 6, a resposta que eu tenho para dar para essa pergunta é: com certeza não. Cara, os produtores do filme foram simplesmente geniais, porque eles entenderam que a dinâmica da franquia ela já estava ficando meio batida e que algo precisava ser feito para poder atrair o interesse dos fãs da saga, assim como de novos espectadores. Pânico 6 é aquele slasher raiz que mistura a brutalidade com a comédia, passando pela nostalgia e sendo ambientada em um suspense super, hiper, mega interessante. Desde sempre o filme ele faz questão de mostrar que vai trabalhar sobre uma metalinguagem, ou seja, os personagens eles vão dizer pra você que tipo de regras serão abordadas. Antes a gente tinha aquelas clássicas regras de filme de terror do tipo nunca se separar, nunca ir investigar um barulho sozinho, nunca sair de um ambiente dizendo que vai voltar logo e o mais importante, nunca ter relações sexuais. Mas apesar de durante muito tempo a saga ter trabalhado em cima dessas regras mais clichês, esse novo filme ele vem com a premissa de que
novas regras foram elaboradas. Esqueça aquilo que você já sabe, esqueça aquilo que você já aprendeu com os outros filmes, porque agora as regras são outras. E o roteiro, ele faz questão de que você saiba disso. E assim, se tem uma coisa que todas essas novas regras deixam extremamente explícito, é de que ninguém está salvo, incluindo as próprias protagonistas. E aí, se colocar realmente em xeque a possibilidade de uma protagonista morrer não seja realmente causar um suspense muito grande, então eu não sei o que é que eles poderiam fazer para poder fazer com que a história fosse realmente um grande suspense. Fora que assim, trazer um vilão mais brutal, mais veloz, que não tem tempo a perder, que tá ali para poder sair matando geral, isso faz com que haja uma quebra nos moldes dos antigos Ghostface, sabe? A gente vê um vilão novo e que com certeza dá esse ar de novidade pra franquia, que com certeza os grandes fãs vão amar. Claro que a saída de Neve Campbell foi uma perda inimaginável pra franquia. Meu coração inclusive doeu bastante quando eu soube dessa notícia, mas, mais uma vez, eu preciso dar o braço a torcer e dizer que os roteiristas e diretores foram geniais. Isso porque eles conseguiram colocar Jenna Ortega e Melissa Barrera como as novas protagonistas da história, mas de uma forma muito, mas muito sutil, sem forçar o público a adotar as personagens como as novas protagonistas e queridinhas da trama. Claro que a atuação das duas, ela ajuda muito a gerar essa conexão entre os personagens e o público, mas para além disso, a gente teve a construção de duas personagens bem diferentes, sendo uma delas mais agressiva e mais sombria, e a outra mais doce e um pouco mais imprudente, e que com certeza se complementam de alguma forma, o que fez com que essa dupla fosse perfeita nas telas. Mesmo com todo esse sucesso, o longa ele não apaga Sidney Prescott da trama. O nome da personagem ela é citado algumas vezes, incluindo para poder explicar o porquê dela não estar presente nesse novo filme. E eu preciso dizer que eu achei esse artifício de roteiro muito interessante e justo. Afinal de contas, é a forma que eles têm de honrar os fãs da franquia e também de honrar a história que foi construída até ali. Mas se engana quem acha que não vai ter nostalgia nesse filme, porque a gente tem o retorno da famosa Courtney Cox como a Gay Weathers e temos também a presença de uma personagem que está retornando à franquia e que com certeza é um ícone dessa franquia, e ao ver ela de volta eu fiquei muito, mas muito feliz. E elas duas foram responsáveis por dar essa dose de nostalgia mais do que necessária para esse filme. Com um roteiro muito bem construído e que te deixa nervoso e entretido com todos os acontecimentos e reviravoltas, as quase 2 horas de filme não te deixam em nenhum momento entediado ou alheio à história. Ao meu ver, Pânico 6 ele preparou o terreno para coisas mais sangrentas e mais tensas no horizonte. E agora, meus amigos, as expectativas serão ainda maiores. Por isso, eu e Iago dou 5 almofadinhas pro filme, porque eu acho que Pânico 6 foi um filme necessário que trouxe um ar de novidade e revolução para a franquia, mostrando que os produtores eles não estão mais contentes em ficar naquela zona de conforto e querem extrapolar e usar tudo que for necessário para elevar a franquia ao próximo nível. Então é isso, galera, o vídeo tá acabando, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não assistiu Pânico 6, corre pra ir no cinema, porque vale muito a pena, vai ser um dinheiro muito bem gasto. E se você não curtiu o vídeo, curte agora, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Então é isso, valeu!